Referencial teórico é uma das partes mais tensas do TFG ou TCC de arquitetura. O referencial teórico também pode ser conhecido como revisão bibliográfica ou como a pesquisa bibliográfica. E vocês vão entender nesse vídeo o porquê que ele é tão importante para a monografia e para estruturar e para deixar bem embasado o seu TFG, o seu TCC de arquitetura. E nesse vídeo eu vou dar 3 dicas de como você vai construir o seu referencial sem toda essa confusão, sem esse volume enorme de informação que vai mais te atrapalhar do que te ajudar. Vem comigo que você vai ver isso na sequência. Meu nome é Thaisa Porfírio, eu sou arquiteta e urbanista, eu sou a criadora aqui do Arquinuvem. Se você já me conhece, você sabe que nós temos ali todos os dias produção de conteúdo no Instagram, principalmente relacionado à parte de TFG. E eu resolvi trazer os conteúdos do Instagram aqui para o YouTube para aprofundar para vocês, para tirar dúvidas, para deixar mais claro alguns pontos, porque realmente lá no Instagram, no formato carrossel, fica um pouco limitado. E nesse vídeo, o primeiro que eu escolhi foi sobre referencial teórico, principalmente pela época do ano que a gente está agora, que é uma etapa que deixa o aluno muito ansioso e muito confuso. Primeiro você tem que escolher tema, já é bem complicado, você fica perdido com muitas opções. E aí depois que você define o tema, que você acha que vai estar tudo tranquilo, você se depara com um referencial teórico, né, com a revisão bibliográfica, que é um dos itens, uma das etapas, né, do TFG, que parece que não tem fim. Bom, qual que é a primeira coisa que você precisa entender sobre referencial teórico? A monografia, ela é a sua parte de pesquisa para embasar o seu TFG. E o referencial teórico é a alma da sua monografia. É nele que vai ter ali o conjunto de problemas, situações, o contexto histórico, social. Então, é ali que você vai, basicamente, propor toda a discussão do seu TFG. Só que não é você que vai escrever isso com as suas palavras. Na verdade, você vai citar, né, você vai organizar referências de teóricos, de pessoas já estudadas, já especialistas, né, que pesquisaram, que escreveram artigos, teses e conteúdos sobre o que é o tema que você está discutindo. Então, você vai fazer, eu gosto mais do termo revisão bibliográfica do que referencial teórico, porque a revisão bibliográfica você vai pegar, né, já fica mais claro, você vai revisar autores, ou seja, pessoas que você vai pesquisar, você vai reunir esses autores que estão falando de um tema. Por quê? Porque esses autores são relevantes. Você, como estudante de arquitetura, se você não fez nenhuma outra faculdade ou pós-graduação, você nunca fez nenhuma pesquisa, você não criou algo relevante academicamente. Então, você não vai escrever com as suas palavras o que você acha sobre o seu tema. Você vai citar dados e pessoas, né, a bibliografia que a gente fala, são as pessoas, são os autores de livros, etc. Você vai citar essas pessoas, as ideias delas que vão ser importantes. Então, você vai reescrever com as suas palavras. Então, a gente vai acompanhar aqui, seguindo o carrossel do Instagram, depois vocês podem ir lá conferir, o que é, né, o referencial teórico e quais são essas dicas para você construir ele de uma forma sólida. Bom, então vamos lá. O que nós temos aqui, né? 3 dicas, ó. Como eu disse, ó, referencial teórico ou fundamentação teórica, né, ou revisão bibliográfica, que é o conjunto de autores, de materiais de pesquisas que vai sustentar ali o teu trabalho. Então, ele vai ser um capítulo da tua monografia, ele vai ser a alma, né, da tua monografia. É ali onde vai estar o conjunto de dados e informações sobre o problema do seu tema e sobre o seu tema. Vou até aumentar aqui para vocês. Reposicionei, pronto, vai ficar melhor assim. Então, qual que é a primeira dica ali para você começar o seu referencial teórico? Busque o estado da arte. O que é isso? É o estado atual do conhecimento. Busque dados reais e atuais, de preferência, né, que fazem sentido para o seu tema. Então, como a gente marcou aqui, o que não pode ficar de lado, o que é o seu tema e qual é a discussão dele, qual é o maior problema que ele tem. Então, olha lá, um tema, escola sustentável para crianças do ensino fundamental. Quais são as últimas pesquisas sobre
projetos sustentáveis, o que a gente está falando de sustentabilidade, né, no âmbito geral, o que temos ali e quais são os projetos relacionados a esse tema, né? E esses projetos já vão servir como estudos de caso e você também vai poder citar eles no referencial teórico. E o principal disso é quais são os problemas relacionados a escolas sustentáveis ou quais são os problemas que as escolas não sustentáveis trazem para a sociedade ali ou para a arquitetura no geral. E aqui nessa parte de buscar dados atuais, você vai trazer também a problemática. Qual é o problema que nós temos em não ter escolas sustentáveis ou não aplicar técnicas de sustentabilidade nessas escolas? Porque o que você está fazendo? Você vai estar justificando e você vai estar dizendo, né, através dos autores o quê? Olha como é importante termos escolas sustentáveis, porque se a gente não tiver, vai ter isso de problema. Então, quando você está construindo o seu referencial teórico, você também pesquisa o que acontece, né? Qual é o cenário se não existe aquela solução do seu tema. Então, nisso, você vai estar construindo uma linha de raciocínio que quem lê a sua monografia vai entender que escolas sustentáveis são interessantes, são importantes, certo? E aí você faz o quê? Você embasou o seu tema, você deu credibilidade a ele, entendeu? Então, aí você vai mapear, né, quais são os problemas, qual é o estado atual, né, qual é o estado da arte, o que está acontecendo ali nesse momento e também, né, o que aconteceu antes, porque você tem um item lá de contexto histórico social. Mas a ideia nessa primeira dica é que sejam temas atuais que você vá ter algo para discutir. Não adianta você querer fazer um tema que não existe mais ou que hoje em dia não se usa mais ou que já ficou ultrapassado e não tem estudos, pesquisas atuais sobre eles, entendeu? Se você encontrar, né, temas que têm dados atuais, isso já comprova que é uma discussão recente e que merece, né, mais atenção. Combinado? Bom, segunda dica, abuse do Google acadêmico ou Google escolar aqui, né, como a gente chama, e das bases de dados. Então, o próprio Google, o Google acadêmico, se você digitar lá, você já consegue ali direto artigos, teses de doutorado, de mestrado, de pesquisa científica, ou seja, você já está indo na raiz das referências bibliográficas ou do referencial teórico, né? Você já está indo encontrar ali conhecimento filtrado. Então, usar palavras-chave, pesquisar o termo com aspas, né? E procurar esses materiais que já são validados. O próprio Google vai ranquear para você os melhores artigos. E a terceira dica é focar no principal. O que acontece nessa parte de colocar a pesquisa, quando você está aqui, ó, no Google Acadêmico, o que vai acontecer? Vai aparecer uma infinidade de conteúdo. Ali, infinitas páginas. Por mais que o Google ranqueie, quando você baixar um artigo, uma tese ou alguma coisa, vai vir um monte de autores, vai vir um monte de texto, um monte de citação, e você vai ter que saber o que é importante. O que é o principal? Você não vai conseguir colocar tudo no teu trabalho e você nem deve. Por quê? A monografia, né, de arquitetura, ela tem um único objetivo de mostrar um problema e trazer uma solução através do teu projeto, da tua arquitetura. Então, na monografia, você tem que falar sobre qual é a problemática desse tema. O que você está buscando discutir? Escolas sustentáveis para o ensino fundamental? Então, você vai falar um pouquinho de escolas, né? Você vai falar um pouquinho de sustentabilidade, mas você não vai aprofundar. Você vai trazer o quê? Qual que é o principal? Você afirmar, né? Reafirmar ali com os autores a importância da sustentabilidade nas escolas. Essa é a sua maior discussão. E para você falar da importância, você vai ter que falar dos problemas, da necessidade da sustentabilidade, de como a arquitetura precisa caminhar para o sustentável por causa dos recursos naturais. Então, isso tudo são pequenos problemas, mas qual que é o foco? Você afirmar qual que é a importância da sustentabilidade nas escolas. Para isso, você vai falar um pouquinho de escola, sustentabilidade, contexto histórico-social e quais são os problemas, né, que existem se você não aplicar sustentabilidade. Como que as escolas hoje que não têm sustentabilidade,
elas funcionam, quais são os recursos, como que é. E aí você vai falar o quê? No final das contas, a conclusão do seu referencial teórico é o quê? É afirmar qual que é essa importância. E aí isso vai fazer com que você simplesmente consiga dizer e deixar bem claro, olha, esse é meu tema e ele tem embasamento, ele tem sentido, né? Ele tem importância e merece ser discutido, certo? Esse é o principal. Então, o referencial teórico ou a revisão bibliográfica, ela vai te trazer isso, um conjunto de parágrafos, textos, autores, né, que estão dizendo coisas importantes sobre o seu tema. E aí você vai organizar isso de uma forma cronológica, de uma forma que tenha sentido, né, para que a pessoa leia e ela vai entendendo, ó, o Silva falou isso, ó, o Souza falou isso, ó, Ramos falou isso. E esses caras são relevantes. Então, realmente, é importante sustentabilidade nas escolas. Esse é o objetivo, certo? Bom, esse foi o resuminho, essas foram as 3 principais dicas. E aí, você vai lá no nosso Instagram, @arquinuvem, que tá esse conteúdo lá no feed. Vou voltar aqui na capinha para vocês. Esse conteúdo para vocês salvarem, para vocês terem ali, né, o acesso. E o que eu recomendo agora? Que vocês deem uma olhada no nosso guia do TFG. Esse é o material completo que a gente tem. Para você ver o guia do TFG, é só entrar aqui no link da bio do Arquinuvem e entrar aqui nesse primeiro botão, guia do TFG, que você vai para esta página aqui. E você vai entender, deixa eu me colocar aqui pequenininha. E você vai entender aqui o que é o guia, qual que é o conteúdo, né? Qual que é o valor, o que nós temos aqui no guia. E aqui, ó, você vai ver todos os capítulos que cada um deles é uma etapa do TFG. Então, nós temos todas as etapas até a preparação para a carreira, certo? Então, aqui, ó, são os itens. Tudo que você precisa fazer no TFG tá aqui resumido no guia. Então, deem uma olhada nesse conteúdo. É um e-book, é um material que está online e você acessa numa área de membros. Então, além do e-book, você tem algumas aulas. O guia é o nosso material com o valor mais acessível, né, de R$ 97,00. Você tem acesso vitalício a ele. Então, deem uma olhada. Nesse vídeo tem todas as explicações do guia. E se você tiver qualquer dúvida, é só mandar um inbox pra gente lá no Arquinuvem, ok? E é isso, esse foi o conteúdo. Logo nós vamos trazer mais conteúdos aprofundados lá do Instagram pra cá no YouTube. E se você gostou, é só curtir o vídeo, que isso ajuda, né, o nosso conteúdo a ser distribuído, e se inscrever no canal. E outra coisa muito importante, ajude os colegas da sua classe de faculdade. Quem tá fazendo TFG precisa muitas vezes de ajuda, de um incentivo, e se você acessou esse conteúdo e sabe que seus colegas vão precisar também, manda esse vídeo para eles, manda o link do Arquinuvem, porque isso ajuda, né, a ter mais gente fazendo melhores TFGs e, naturalmente, um vai ajudando o outro e o processo do TFG de solitário passa a ser mais colaborativo. Então, não deixe de compartilhar ali com teus amigos, tá bom? Nos vemos no próximo conteúdo e no Instagram não esqueça, tem conteúdo todo dia lá. Até!